Abra comigo a sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículos de número 19 e 20. Depois nós vamos para o capítulo 7 e vamos ler até o versículo 10. Amém? Amados, nós estamos na nossa série de mensagens falando sobre os fundamentos da fé cristã. Estamos tratando dos fundamentos da fé cristã. E nós temos trabalhado a economia, nos últimos 2 domingos, nós temos trabalhado a economia do reino, não é? Como que se movimenta a economia do reino, né? Então nós falamos já no primeiro domingo que nós nos propomos a trabalhar esse tema, nós falamos sobre, demos uma introdução. Semana passada nós falamos sobre ofertas e primícias, amém? E ficou pendente o assunto mais polêmico de todos, o dízimo. O dízimo é o assunto mais polêmico de todos, porque hoje se você for, por exemplo, nas redes sociais, você vai ver muita gente falando: o dízimo é coisa do Antigo Testamento e não sei o quê, porque o dízimo, né, e tal. Amados, nós precisamos ser coerentes com as Escrituras, amém? Então nós vamos ler e nós vamos, amados, se você puder, tome nota de tudo que nós vamos ensinar, porque, amados, você vai aprender hoje, nós vamos literalmente construir uma teologia, tá, bem específica, Bíblia, só Bíblia, nada de palavra humana, nada de enfeites do tipo, vai vir um demonhão lá comer o seu arroz, entendeu? E fazer você gastar na farmácia, nada disso. Você vai aprender o que as Escrituras dizem. Amém, amados? Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20, depois do capítulo 7, versículo 1 ao 10, diz assim: essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, porquanto, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser semelhante, preste atenção, por ser semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Perceba que aqui existe a palavra perpetuamente, ou seja, é imutável. Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos esses descendido de Abraão. Contudo, este homem, que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, se você puder, grife esse texto na sua Bíblia, porque ele é a chave do texto. No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Amém, queridos? Amados, esse texto, por mais que ele pareça complexo, ele não é. E nós vamos
dirimir ele para você entender, e nós vamos construir aqui um entendimento a respeito do dízimo. Você já entendeu o que é oferta? Oferta é voluntária. Primícia, você já entendeu que é o primeiro, e você já aprendeu a quem você deve entregar. Amém, amados? Agora, a questão do dízimo, querido. Antes de entrar no dízimo, existe um falso entendimento, um pseudo-entendimento. Talvez você já tenha até ouvido falar, e até falou um dia. É porque nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Sim ou não? Porque agora é o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, a lei foi abolida, e usam um texto erroneamente dizendo: o fim da lei é Cristo. Essa palavra, o fim da lei, não está dizendo que a lei ela se encerrou, mas está dizendo que o propósito da lei, o fim está falando de propósito, não está falando de aniquilação. Está dizendo de propósito. Então o propósito da lei era revelar Cristo. Amém, amados? Então nós não podemos, amados, cair principalmente nas pegadinhas de internet, de gente que não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com as escrituras, não tem compromisso com a verdade. E muitas vezes, nós como cristãos ficamos até titubeamos muitas vezes. Olha, será que é verdade? Olha, e vou falar para você, eles usam textos bíblicos que nós vamos citar aqui e vamos trazer o entendimento para a igreja. Amém? Então, primeiro ponto, querido. Um dos maiores critérios para a interpretação bíblica, que foi estabelecido inclusive na Reforma Protestante, que é um dos solas, que é o sola escritura. A teologia nos ensina a interpretar a Bíblia pelo conjunto das Escrituras. Amém? É o conjunto das Escrituras. Eu não posso interpretar um texto ou um tema, eu não posso trazer vida a uma doutrina se eu não analisar o conjunto das Escrituras. Amém? Agora, eu não posso, querido, abolir, em hipótese nenhuma, o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, para você entender, ele só foi haver Novo Testamento em 367 depois de Cristo. Quando Atanásio, bispo de Alexandria, ele escreve uma carta de Páscoa, contendo os 27 livros do Novo Testamento. Pastor, mas o próprio Novo Testamento diz que, por exemplo, em 1 Pedro 1,21, né, nenhuma profecia surgiu de vontade humana, mas homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. De quem Pedro está se referindo? De quais escrituras, de quais profecias Pedro está se referindo? Ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque não havia Novo Testamento. Os apóstolos que escreveram cartas, pastora Miriam, que escreveram as epístolas, Paulo que escreveu as epístolas, eles não tinham a intenção de escrever um testamento. As epístolas, as cartas, elas são direcionamentos para a igreja. E em nenhum momento Paulo tem a intenção de anular a lei. Tanto que o próprio Paulo, ele diz que a lei de Deus, ela é boa. Ela só não se torna boa por causa do pecado que há em nós. Porque a lei, ela trouxe a evidência ao pecado. E é isso que Paulo explica. Em nenhum momento nós vamos ver Paulo ou qualquer dos apóstolos aniquilando a lei. Por quê? Porque, amados, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós precisamos olhar o Antigo Testamento por 5 perspectivas. Primeira perspectiva que você precisa enxergar o Antigo Testamento é pela perspectiva da Reforma. Se você quiser entender o Antigo Testamento, você precisa ler Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, o Sermão da Montanha. O principal sermão de Jesus, o Sermão da Montanha, ele, na verdade, é a explicação exata da lei. De todos os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, que nós chamamos, que os judeus chamam de Torá. Então, a primeira perspectiva, por exemplo, que Jesus vai trazer do Antigo Testamento é a Reforma. Você vai ver Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos. A primeira questão da Reforma é: olha, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí ele vai dizer: eu, porém, vos digo,
amem os vossos inimigos, ore por aquele que vos perseguem. Aqui é uma reforma da lei. Então aqui nós temos uma perspectiva de reforma. Algumas coisas Jesus trouxe à tona, olho por olho, dente por dente. Não, Jesus, ele fez a reforma disso. A segunda perspectiva que nós precisamos analisar é a ampliação. Já não bastasse a lei, Jesus, ele amplia a lei. Ele vai dizer lá no Sermão da Montanha: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. E Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, que qualquer de vós que olhar para uma mulher, desejando-a, você já cometeu adultério com ela. Aqui é uma ampliação. Porque de acordo com a lei, somente se você fosse pego em adultério, enquanto estivesse nas escondidas, estava tudo bem. Mas agora, na ampliação da lei, ele fala, é pior o negócio. Se você simplesmente olhar, você já adulterou. E você pensa que é só isso? Ele disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que chamar o seu irmão de idiota, já está condenado ao fogo do inferno. Que dentro da Bíblia é o termo racá, né? Racá. Qualquer que chamar o seu irmão racá, já está condenado ao fogo do inferno. Há uma ampliação da lei. Eu não entendo essa gente que quer dividir a Bíblia. A Bíblia é uma só, queridos. A Bíblia é uma só. E ela é regra de fé e prática. Terceira perspectiva que você precisa enxergar no Antigo Testamento é a perspectiva do cumprimento. Jesus, no capítulo 5 ainda, ele diz: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir o que está escrito. Em Lucas 24, 44, Jesus, já ressurreto, conversando com seus discípulos, ele disse: era necessário que acontecesse, que o Filho do Homem fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse, para que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, aquilo que os judeus chamam de Taná. Então era necessário para se cumprir o quê? O Antigo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento, a lei, revela Cristo. Amém? Os sacrifícios, por exemplo, se você pegar o livro de Levítico, que é o livro das cerimônias, das leis cerimoniais, elas na verdade, todas elas apontam para Cristo. Não tem uma sequer que não aponta para Cristo. E, amados, é tanto fato que a lei não vigora mais nessas questões cerimoniais que nem os próprios judeus sacrificam mais. No ano 70 depois de Cristo, o templo ele é derrubado. Tito invade, general Tito, no período do imperador Vespasiano, invade Jerusalém e o templo ele é derrubado. E desde esse tempo já não há sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi tão perfeito, mas foi tão perfeito, que nem os próprios judeus sacrificam mais. Pastor, e como que os judeus fazem? Porque eles não creem em Jesus, eles creem no sacrifício. Hoje eles fazem o tzedaká, obras de justiça, orações, mas não sacrifica, por exemplo, o cordeiro. Não existe sacrifício de Yom Kippur. Hoje eles jejuam e fazem tzedaká. Porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Então, as leis cerimoniais de holocausto, de derramamento, né, de sacrifícios de libação, ele se cumpriu em Cristo. Amém, amados? Então, quando olhamos para o Antigo Testamento e lemos o Antigo Testamento, nós precisamos enxergá-lo pela perspectiva do cumprimento também. Então, olha só, reforma, Jesus, ele estabeleceu reformas. Ele estabeleceu ampliação também. Amém? Mas não apenas isso. O cumprimento. A quarta perspectiva é a perspectiva do ajuste. Algumas coisas da lei foram ajustadas. Um exemplo, a circuncisão. A circuncisão deixou de existir? Não. Mas na antiga aliança, era apenas o homem que fazia a circuncisão por meio de praticamente uma cirurgia de fimose. Mas agora na lei a circuncisão acontece quando? Ela acontece no coração, no batismo. A semana que vem aqui nós teremos 11 circuncisões.
Então houve um ajuste. Amém? O propósito é o mesmo. Qual é o propósito? A aliança. Amém? A prática é diferente. Então é isso que o ajuste faz. O ajuste, ele faz com que nós não percamos o propósito, mas a prática se torna diferente. Amém? E por último, a permanência. Existem coisas da lei que permaneceram. Como, por exemplo, homicídio é pecado. Permanece. Adultério é pecado. Relações sexuais ilícitas, perversão, é pecado. A prova disso está em Atos 15, o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, quando sai a resposta, o veredito do presbitério, juntamente com o colégio apostólico, Tiago, irmão, meio-irmão de Jesus, bispo de Jerusalém, apóstolo, ele escreve uma carta para os irmãos de Antioquia, declarando: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não vos impor encargo algum, a não ser estes: coisas sacrificadas a ídolos. Permanece. É da lei e permanece. Sangue. A Bíblia condena comer sangue. Os amantes de chouriço aí, não coma mais, é pecado. Comer sangue é pecado, porque o sangue é vida. Carne sufocada também. Para quem gosta de comer um caranguejo, carne sufocada é pecado. E prostituição. O que é a prostituição? Relações sexuais ilícitas. O termo usado é porneia. E porneia, no grego, abrange tudo. Relacionamento fora do casamento. Antes do casamento. Relação sexual extraconjugal. O que mais? Relações homossexuais. Relações com animais. Relações com mortos, porque tem gente que faz. Necrofilia. Tem gente que invade cemitério para fazer... É só o sangue, né? Existe. E tudo isso permanece. Então essas 5 perspectivas precisam ser consideradas. Eu não posso abolir. Eu preciso contemplar, eu preciso interpretar o Antigo Testamento. Então existem coisas que foram reformadas. Ah, não adulterarás. Não, então se eu ficar escondidinho está tudo certo? Não. Jesus ele disse, se você olhar, já pecou. Se você xingar seu irmão, já é considerado digno do fogo do inferno. Mas existem ampliação, isso é ampliação. Aliás, existe a reforma, existe a ampliação, existe o cumprimento, existe o ajuste e existe a permanência. E eu preciso contemplar cada coisa no seu devido lugar. Agora, se tratando do dízimo, em qual lugar que ele se encaixa? Ele se encaixa no ajuste. O propósito continua sendo o mesmo. A prática, ela é diferente. Porque agora você não é obrigado a dar como lei. E é aqui que eu quero que você entenda. Qualquer pessoa que diz que o dízimo é obrigatório, que o dízimo... Quem aqui já ouviu falar que o dízimo é mandamento? Dízimo é mandamento. No Antigo Testamento era. Mas no Novo Testamento ele sofre o ajuste. Ele não é um mandamento, você não é obrigado. Então nós precisamos entender tudo aqui. Mas antes de eu chegar nesse ponto, para você entender, vamos começar aqui a fazer a nossa brincadeira. Coloca para mim no último slide, por gentileza. Último slide da... Pode ir lá para o último. Pode ir para o último slide, que é só ele que nós vamos trabalhar. Não, penúltimo então, perdão. Aí, 9 verdades acerca do dízimo. Vamos juntos construir essa teologia, gente? Vocês entenderam? Pastor, mas por que o senhor não vai explicar Hebreus? Hebreus eu vou explicar na medida em que cada ponto desse vai sendo construído. Primeiro ponto, o dízimo não é um mandamento. Amém? Repitam comigo, levante a mãozinha e declara assim: o dízimo não é um mandamento. Portanto, eu não sou obrigado a dar. Beleza?
Ó, pastor, gostei dessa igreja. Espera que você vai ver que é bom para tosse. Você vai ficar constrangido. Assim como eu fico todas as vezes. Quando eu estudo sobre isso, eu falo, Senhor, o Senhor é tão bom comigo. O que é a 10ª parte? O que darei ao Senhor por todos os benefícios feitos a mim? Amém? Então, primeiro ponto. Ali tem o texto, acabei de citar, Atos 15, 28 e 29. Quando Tiago, ele vai trazer o parecer escrevendo a igreja de Antioquia, ele traz o parecer e ali ele estabelece o que permanece como lei para a igreja. Amém? E o dízimo não está incluso. Como o sábado também não está incluso. E por causa disso o sábado deixou de ser de Deus? Não, o sábado continua sendo de Deus. O Shabat sempre será de Deus. Todavia, hoje não se guarda Shabat por obrigação, como lei. Podemos fazer isso particular de cada um, porque para a igreja não é imposto, não é impositivo. Então, amados, da mesma forma o dízimo, ele não pode ser imposto. Eu não posso vir aqui e dizer para você, você é obrigado a devolver o dízimo, você é obrigado a entregar o dízimo, porque senão, como muitos usam até mesmo de uma perspicácia emocional, falando para as pessoas, olha, Malaquias 3:10 diz, 3:11, e por causa de vós repreenderei o devorador. Então vai vir um demônio, bem feio, e ele vai consumir o seu arroz, ele vai fazer você gastar na farmácia. Amados, eu sou dizimista e gasto na farmácia. E aí? Então significa que está faltando fé? Então, amados, são algumas coisas para poder constranger as pessoas numa inverdade. E não é assim. Amados, eu quero que você seja dizimista, eu quero que você seja participante do que Deus faz, mas eu quero que você faça com entendimento. Eu não quero que você seja obrigado a fazer qualquer coisa. Amém? Então, primeira verdade sobre o dízimo, você não é obrigado. Segundo, o dízimo é um ato voluntário de reconhecimento e louvor de praticamente 500 anos antes da lei. O dízimo não surge na lei. E é aqui que muita gente erra. O dízimo sempre foi um ato voluntário de adoração, um ato voluntário de louvor. E quando ele não nasce na lei, ele não nasce no período de Moisés, ele nasce com Abraão e nasce com Jacó. Vamos abrir a Bíblia lá? Abra sua Bíblia se você puder, para não sair o slide. Abra comigo aí Gênesis, capítulo 14. E perceba que agora nós chegamos em Hebreus 7. Porque quando o autor de Hebreus está fazendo aquela citação, ele está falando exatamente aqui, fazendo a explicação desse texto. Amém? Gênesis 14, versículo 17 ao 20. Após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedorlaomer, olha que nome bonito para a irmã colocar aqui, tem que ver grávida aí. Quedorlaomer. E sobre os reis que estavam, olha esse negócio de nome aí, nasceu Enoque, hein? Após voltar Abrão da sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, a Santa Ceia. A ceia do Novo Testamento, não, a ceia nasce aqui. Aqui, querido, já é um apontamento para Cristo. Amém? Percebe como a gente precisa pegar os detalhes quando nós fazemos a leitura das Escrituras? E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. O que aconteceu? Melquisedeque, sacerdote de Deus, o abençoou. E porque ele foi abençoado, veja o que aconteceu. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Primeiro ele foi abençoado, depois
ele entregou o dízimo. Você não entrega o dízimo para ser abençoado. Você entrega o dízimo porque você já foi abençoado. Ah, pastor, eu não fui abençoado porque meu salário é baixo. Querido, como eu falei a semana passada, cada um recebe de Deus na medida em que, como que diz o texto lá? Segundo a capacidade de cada um. Agora, é você que tem que ajustar a sua vida e incluir Deus nas suas finanças. Não é Deus que tem que dar muito para você dar alguma coisa para Ele. Você já é abençoado. Você já é abençoado. Então por quê? Cristo te abençoou. E preste bem atenção. Lá no texto de Hebreus que nós acabamos de ler, diz que Melquisedeque era semelhante ao Filho de Deus. Amém? Melquisedeque abençoa Abraão. Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, já nos abençoou também. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Olha para a pessoa que está perto de você e fala para ela: você já é abençoado, irmão. Agora, quando eu entendo isso, preste atenção. Quando nós temos esse entendimento, o ato do dízimo ele não se torna obrigatório, Aguinaldo. Ele se torna do quê? Um ato voluntário, de reconhecimento. Ele me abençoou e quero que eu vou fazer de Deus participante, não apenas dos meus problemas, porque tem gente que pensa que Deus só deve participar dos meus problemas. Não, eu vou fazer de Deus participante das minhas finanças, em reconhecimento das bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida. Agora, alguém obrigou Abraão a dar o dízimo a Melquisedeque? Sim ou não? Porque não era obrigatório, foi um ato voluntário. Foi um ato voluntário. Amém? Ainda, vamos para Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22. Aqui Jacó está fugindo do seu irmão. Por causa da bênção da primogenitura, Esaú começa a perseguir implacavelmente Jacó. E Jacó chega exatamente onde em Jerusalém nós conhecemos como Monte Moriá, onde está aquela cúpula dourada. Quem já viu aquelas fotos de Jerusalém que tem a cúpula dourada? Ali exatamente é o Monte Moriá. Em algum lugar daquele ali, Jacó coloca uma pedra e dorme, faz de travesseiro e dorme. E ali ele tem uma visão do céu aberto, porque ali literalmente é um portal. Ali é o portal espiritual do mundo. Não é que ele teve uma visão, ali literalmente é anjo subindo e descendo, trocando guarda. Porque aquele lugar é guardado por Deus. Jerusalém é guardado por Deus. Por quê? Porque de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Jesus vai governar o mundo através de Jerusalém. Aliás, em Jerusalém. A partir de Jerusalém. Então aquele lugar literalmente é guardado. Ali é o portal celestial do mundo. É anjo subindo e descendo. Creuza, nós vamos estar lá, Creuza. Você vai sentir. Você vai entender o que é Jerusalém. E Jacó, ele tem essa visão, literalmente. E aí Jacó, ele vai fazer um voto com Deus. Versículo de número 20 ao 22 diz assim: então em Betel, Jacó deu o nome daquele lugar de Betel, Bet-El, casa de Deus. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Na versão King James que eu estou lendo diz assim: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir, preste bem atenção. Se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. O que é o dízimo? Oferta de louvor. Amém? Você, amado, agora preste bem atenção. Olha só
o voto que Jacó faz. Ele estava fugindo, não tinha nem era e nem beira, estava sem lenço e sem documento. Olha o que ele diz: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar. Deus tem guardado a sua vida, querido? Cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir. Você tem roupa para vestir? Você tem comida para comer? Como não louvar a Ele com o meu dízimo? Se Ele é o provedor de tudo. Se Ele cuida de mim. Você está entendendo, querido? Eu estou falando antes da lei. Isso aqui é apenas um exemplo. Estou falando antes da lei. Não tem lei aqui. Ninguém obrigou Jacó a dar dízimo. Amém? Agora, amados, no tempo, quando Deus tira o povo do Egito, leva o povo a caminho de Canaã, Deus vai estabelecer algumas leis. E dentre alguns fatos que aconteceram, apenas para você entender, a vontade de Deus para a nação de Israel é que todos fossem sacerdotes. Se você for em Êxodo 19, ali vai estar escrito que a vontade de Deus é que a nação de Israel, Sônia, fosse uma nação sacerdotal, onde todos teriam acesso à presença de Deus. Mas aí, infelizmente, vem a história do bezerro de ouro. O povo de Israel se corrompe. Moisés sobe o Monte Sinai e ali ele permanece por um longo tempo, 40 dias. E ali Moisés ele recebe as tábuas escritas por Deus. Ali foi Deus que havia escrito. Mas quando Moisés está descendo, ouviu-se um barulho de festa. E Deus fala para Moisés: desce correndo, porque o seu povo se corrompeu. Quando Moisés chega, Arão havia pego ouro, brinco, tudo que jogou no fogo e fez um bezerro de ouro. E ali Moisés, ele é levado a fazer uma divisão. Falou assim: quem não serve, quem não está de acordo com o bezerro de ouro, vem até mim. E quem veio até ele? A tribo de Levi. Então a tribo de Levi foi separada para ser uma tribo sacerdotal. Essa tribo não teria herança. Na divisão das terras, eles não iriam receber herança, eles não iriam receber terra. O que eles iriam fazer? Eles iriam cuidar, somente cuidar, das coisas concernentes ao tabernáculo. Eles iam servir a Deus. Amém? Então essa tribo era a única tribo que não tinha posse de nada. Foi a única tribo das 12 tribos de Israel que não recebeu herança na terra prometida. Porque Deus ainda diz: a herança dos levitas é o Senhor. Eles não tinham herança. Então, o que Deus estabelece por causa da justiça? Vamos entender aqui. O que ele estabeleceu por causa da justiça? Que as outras 11 tribos entregassem o dízimo para os levitas, para os sacerdotes. Para que os sacerdotes tivessem sustento. Para que os sacerdotes cuidassem e se preocupassem somente com as coisas de Deus. Vamos lá, querido. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Na lei, Deus estabelece, antes disso, Deus estabelece um princípio eterno. Uma outra coisa que a gente precisa entender, que existem textos bíblicos que são princípios eternos, que não mudam nunca. São imutáveis. Agora, este texto de Levítico 27, 30, ele é um princípio eterno. E olha o que vai dizer lá. Levítico 27, 30. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos da lavoura como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São, portanto, dedicados a Yahvé. Vou ler novamente. Preste atenção. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos da lavoura como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São, portanto,
são, portanto, dedicados a Yahvé. Aqui Deus está estabelecendo algo que é imutável. O dízimo pertence a Deus. Agora, Deus está dizendo o que para a nação de Israel? Olha, o dízimo é meu. O dízimo não é dos levitas, o dízimo não é de Moisés, o dízimo não é de Arão, o dízimo é meu. Amém? De quem é o dízimo? Então, na lei, Deus estabelece. E esse estabelecimento, querido, é um princípio eterno. Assim como o Shabat é de Deus, o dízimo também é de Deus. E Deus, assim como as festas fixas. As festas, por exemplo, em Levítico 23, Deus vai declarar: as festas são minhas, essas são as minhas festas. Amém? Essas são as minhas festas. Deus não está falando que é a festa do povo judeu, Ele não está falando que é a festa do povo grego, Ele não está falando que é a festa do povo turco, não. Essas festas são minhas. É de propriedade dele. Então o dízimo, os dízimos, eles pertencem ao Senhor e nunca vai deixar de pertencer. Amém? O que Deus faz? Como o dízimo é dele, ele entrega para quem ele quiser. Amém? Porque além de tudo ele é soberano. Então, como proprietário do dízimo, Deus, por vontade soberana, dá os dízimos para o sustento sacerdotal. Números 18, abre lá comigo. Números 18, versículo 21 ao 24. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro. Portanto, isso seria um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço na tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel, visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Deus primeiro estabelece: o dízimo é meu. E como é meu, eu separei a tribo de Levi. Eles vão cuidar só das coisas do tabernáculo. Vão cuidar do sacrifício, vão cuidar da limpeza, vão cuidar do altar, vão cuidar de tudo. E como compensação, como salário, todas as tribos, as 11 tribos, vão entregar o dízimo, e o dízimo pertence aos levitas. Amém, queridos? Até aí tudo bem? Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que entregar. Amados, existem pastores que erroneamente pegam esse texto e diz: você tem que entregar o dízimo para mim, se quiser sustentar a igreja, dá oferta. É errado, e eu vou mostrar para você. Não é isso, nós não estamos nesse tempo. Aqui eu só estou explicando para você a origem do dízimo, amém? Começou em Abraão, se torna lei. E por que Deus estabeleceu a lei do dízimo? Porque senão os levitas iam passar fome. Entenderam? Então Deus estabelece a lei. O dízimo é meu e eu dou. Por soberania, eu dou aos levitas. Amados, eu poderia dizer, e posso com toda tranquilidade, essa questão do salário sacerdotal, ela faz parte do Novo Testamento. Abra comigo a sua Bíblia, segura esse texto e abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Tem muita gente também que por causa do dízimo, porque os pastores enriquecem, porque rouba dízimo. Amados, preste bem atenção. Eu sei que existe, como eu já falei nos últimos 2 domingos, eu sei que existe muito escândalo
Existe muito escândalo. Mas, amados, se a igreja tem a possibilidade de dar um bom salário para o seu pastor que é dedicado, que é homem de Deus, e ele for bom administrador do seu salário, o pastor não pode prosperar? Só a igreja pode prosperar? Às vezes o pastor é um bom administrador, por que não? O pastor não pode ser um bom administrador, ele tem um salário, ele administra bem o seu salário, e com o seu salário ele prospera, por que não? Na nossa cabeça, pastor tem que andar, amados, nada contra quem tem Fusca, entende o que eu vou dizer? Mas tem gente que pensa que pastor tem que andar, querido, pastor tem que andar com o carro parecendo os Flintstones. Não pode ter fundo, vai só com as perninhas. Tem gente que pensa que pastor, que a família do pastor tem que andar tudo esgualepado. Com aquelas gravatas, né? Aqueles que usam gravata parecendo língua de boi. Aquele externo, daquele modelo, sapato furado. Ah, porque afinal de contas, olha, porque Jesus, ele não teve... Querido, Jesus, ele não construiu nada na terra porque ele não ia ficar na terra, o seu lugar é no céu. Mas Salmo 115:16 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E ele disse em João 10:10, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Será que essa vida abundante é só para os membros da igreja? Eu provo, amados, eu poderia usar aqui, porque você não vai ver Paulo falando de contribuições específicas, de contribuição local. Você vai ver Paulo normalmente escrevendo sobre contribuições para os irmãos de fora, tal, porque ele estava escrevendo carta, mas havia contribuições locais. E eu creio, não posso afirmar porque na Bíblia não está escrito, mas eu acredito que os dízimos eram entregues. E os dízimos era para isso, para essa finalidade aqui. Leiam comigo a partir do versículo 1, 1 Coríntios capítulo 9. Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. E essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Por que Paulo está cobrando a igreja de Corinto? A igreja de Corinto, Paulo permaneceu, de acordo com a história, Paulo permaneceu aproximadamente 10 anos em Corinto, quando ele inaugurou a igreja em Corinto. E a igreja de Corinto era muquirana. Tanto que era muquirana que Paulo teve que construir tendas junto com Áquila e Priscila para poder se sustentar. E muita gente, Paulo trabalhava porque tinha uma igreja muquirana. Ele foi obrigado a arrumar um trabalho secular por causa de uma igreja que não dá. Uma igreja que acha que o sacerdote não é digno do seu salário. É por isso que Paulo teve que arrumar trabalho. Continuando o texto. Não temos nós o direito de levar conosco tal? Ou será que só é Barnabé? Versículo 7. Quem serve num exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei está escrito. A própria lei não afirma claramente o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Isso está na lei de Moisés, na lei do dízimo. Por isso que eu posso dizer que Paulo estava falando do dízimo, porque aqui está falando da lei da semeadura e da colheita, quando Deus está tratando de quem pertence A e de quem pertence B. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito. Pois o lavrador que ara a terra e o debulhador, quando tira as cascas da semente, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais,
Seria pedir muito colhermos alguns dos vossos bens materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vós, seguramente não o temos nós em maior medida? Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido ao altar? Agora preste bem atenção no que Paulo vai dizer. Assim, o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Para quem acha que... porque quem aqui nunca pensou isso, né? Enfim, eu provo para você. E poderia ainda citar 1 Timóteo 5, quando Paulo diz assim: e aos presbíteros são dignos de dobrado salário aqueles que se dedicam no ensino e na pregação da palavra. Tem que ganhar 2 vezes mais, porque aguentar crente não é fácil, não. Paulo fala, tem que ganhar 2 vezes mais. Então, amados, voltando lá para Levítico, volte lá para Levítico, Paulo, lá em 1 Coríntios, está falando exatamente da lei do dízimo, porque Deus deu o dízimo para o sustento sacerdotal. Aliás, Levítico não, Números 18, amém? Então aqui, os sacerdotes, os levitas, eles tinham o direito de receber os dízimos. E é isso que o autor de Hebreus, capítulo 7, está falando. Ele está falando, os levitas, eles recebiam o dízimo. Eles recebiam o dízimo. E como que eles recebiam o dízimo? Por meio de Abraão. Porque da mesma maneira que Abraão foi abençoado, eles também foram abençoados. Mas eles não só recebiam o dízimo, mas como também entregavam o dízimo. Os sacerdotes que recebiam dízimo deviam também separar o dízimo dos dízimos. Vai aí em Números 18. Versículo 25 ao 28. Mais tarde disse o Senhor a Moisés: comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes dos filhos de Israel os dízimos que vos dou como herança da parte deles, separeis a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos. Essa contribuição especial será considerada equivalente à do trigo retirado da eira, o terreno do chão batido, do vinho tirado do lagar, do tanque da presa de uvas. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Yahvé de todos os dízimos que receberdes dos filhos de Israel. Dareis ao sacerdote Arão aquilo que houver separado para o Senhor. Amém? Então, não é os levitas receberem o dízimo e parar neles. Eles tinham que devolver também o dízimo dos dízimos, porque o dízimo também pertence ao Senhor. Amém, queridos? Você está entendendo ou não? Está ficando fácil para você? Eu estou na lei. Amém? Tenham calma. Eu não vou sair aqui pedindo dízimo para ninguém. Amém? Para mim mesmo. Eu estou falando da lei. Preste bem atenção. Amém? Volta. Tem aí. Por que parou? Por que voltou? Volta aí, gente. Aí, benção. Deus ordena ainda um segundo dízimo anual e um trianual para alimentar os levitas, pobres, órfãos e viúvas. Tem gente que pega esse texto e fala, o dízimo era para isso. Haviam 3 tipos de dízimo. Primeiro, havia o dízimo normal, do dia a dia, da colheita, do trabalho do dia a dia, que era entregue sempre aos sacerdotes. Uma vez por ano, eles separavam também um outro dízimo, era outro 10%. E trianualmente, cada 3 anos, eles separavam ainda outro dízimo. E para que serviria esse dízimo anual e esse dízimo trianual? Primeiro, para as festas bíblicas. O primeiro dízimo, dízimo anual, ele era o dízimo entregado na festa, especificamente na festa dos tabernáculos, esse dízimo anual. E o dízimo trianual era uma oferta específica para sustentar órfãos, pobres e viúvas.
Vamos ver isso na Bíblia? Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao 29. Abram a Bíblia aí. Falei que você ia abrir bastante a Bíblia. Deuteronômio 14, versículo 22 ao 29. Todos os anos separarás o dízimo de todo o trabalho da tua semeadura que a terra produzir, diante do Senhor teu Deus, no local que ele houver escolhido, para aí fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal. Aqui, tá vendo? Eles estão participando agora eles estão participando do dízimo. Eles estão pegando o dízimo e vão comer o dízimo. Porque isso acontecia na festa bíblica. Então eles levavam e eles mesmos tinham o direito de partilhar desse dízimo. Amém, queridos? Diante do Senhor teu Deus, versículo... Ainda, diante do Senhor seu Deus, no local que ele houver escolhido, para aí fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do trigo, do vinho novo, do melhor azeite e a primeira cria de todos os rebanhos, a fim de que aprendas continuamente a amar reverentemente a Yahvé, o teu Deus. Contudo, se o local for demasiado distante para ti, e tiveres sido abençoado pelo Senhor teu Deus, e não te sejas possível carregar todo o dízimo, porquanto o local escolhido pelo Senhor para ali assentar o seu nome é longe demais, trocai o dízimo por prata e levai este dinheiro ao local que o Senhor, o teu Deus, tiver estabelecido. Lá podereis trocar a prata, o dinheiro, por tudo o que quiserdes comer, carne de vaca, ovelha, carneiro, vinho, bebida fermentada, ou qualquer outro alimento que desejares. Então, juntamente com tua família, comerás e te alegrarás ali, na presença de Yahvé teu Deus. Contudo, quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois os levitas não possuem propriedade, nem heranças próprias. Ao final de cada 3 anos, trazei igualmente todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade. Isso para que os levitas que não têm parte nem herança contigo, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas tuas cidades possam se achegar, comer e saciarem-se, e para que Yahvé, o teu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Amém, amados? Aqui nós estamos falando de mais dois tipos de dízimo. O dízimo anual, que era para a festa bíblica, e este dízimo, os próprios filhos de Israel podiam desfrutar dele. O que Deus está falando? Você vai separar 10%, pertence ao Senhor, uma vez por ano. Só que essa 10ª parte, você vai separar para você se alegrar comigo. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Férias. Entendeu? Férias. É o que Deus está fazendo. Deus está falando, você vai pegar um ano, uma vez por ano, você vai pegar a 10ª parte, mais uma 10ª parte. Além da 10ª parte de tudo que você fez durante o ano, entregando ao sacerdote, porque é herança dele, uma vez por ano você vai separar mais 10 e vai se alegrar comigo, no lugar que eu vou mostrar para vocês. Se você não conseguir carregar o dízimo, troca por dinheiro. Vai até o lugar que Deus escolheu. No princípio, Siló. Depois que Davi conquistou Jerusalém, se tornou Jerusalém. E é até os dias de hoje. A cidade do grande rei. A cidade da alegria. As canções de Sião. E o que Deus está falando? Você vai pegar essa 10ª parte. E você vai comprar o melhor vinho. A melhor comida. E você vai se alegrar comigo. Você vai celebrar, nós vamos dançar. Literalmente Deus está falando, nós vamos dançar junto. Amém, queridos? Você entendeu isso? O que Deus está falando para o povo de Israel? Você vai separar, só que você vai desfrutar dele, porque você vai ter tempo para mim. Por isso que Deus falou, vocês vão fazer isso para vocês aprenderem a amar reverentemente a Yahvé. Ou seja, todo ano, vocês, pelo menos, uma vez, vocês vão ter que estar comigo. Mas e o 3º dízimo? Ele era trianual. Então, a cada 3 anos de colheita se separava o dízimo, todos os dias, do dia a dia. Se separava o dízimo anual e a cada 3 anos separava mais um dízimo. E para que servia esse 3º dízimo? Para sustentar os estrangeiros, aqueles que vinham de fora, os pobres,
os órfãos e as viúvas. Amém? Vocês entenderam a questão da lei? Sim ou não? Na lei, esse é o dízimo. Era para isso que ele servia. Ele não servia, por exemplo, para pagar luz, para pagar água, porque naquele tempo não tinha água, não tinha luz, não tinha aluguel, não tinha. Então, para que Deus estabeleceu o dízimo? Biblicamente falando, para sustentar sacerdote, para sustentar pessoas. Sempre foi isso. Amém? Começando pelos sacerdotes, levitas, e posteriormente, a cada 3 anos. E não é que o pobre, a viúva comia a cada 3 anos. Não é isso, gente. É que esse era um armazenamento específico. Amém? Agora aqui, o texto de Malaquias expressa o desinteresse do povo em relação às coisas de Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 10, que todo mundo conhece, eu nem vou pedir para você abrir. O que diz lá? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e perguntais, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais nos dízimos e nas ofertas. E aí vem o que é conhecido de todos nós. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O que Deus está falando aqui, especificamente? Deus está... Amados, vamos pegar primeiro a cronologia. Eles estavam vivendo no tempo de Neemias, no tempo de Esdras. Um tempo de retorno do exílio da Babilônia. Permaneceram 70 anos na Babilônia. Quando eles retornam com a comitiva, primeiro volta com a comitiva de Esdras para reconstruir o templo. Pela ordem de Ciro o Grande, eles voltam para reconstruir o templo. Neemias volta numa segunda comitiva para reconstruir a cidade. Só que nessa fase havia um desinteresse do povo pelas coisas de Deus. Eles até começaram bem, depois você lê na sua casa Esdras e Neemias. Eles começaram bem, começaram com todo gás. Mas aí o que acontece? Levanta opositores. E quando se levantam os opositores, o povo larga as coisas de Deus, se desinteressa pelas coisas de Deus e vão cuidar das suas próprias casas. Isso nós provamos pelo livro do profeta Ageu. Abre aí a sua Bíblia, Ageu capítulo 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Nós conseguimos provar através disso. Por que Ageu, pastor? Porque eles são contemporâneos. Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram exatamente nesse período pós-exílio. Amém, amados? Então eles estão vivendo nesse mesmo período. Ok? Ageu, capítulo 1, do 11, diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do rei Dario, eis que a palavra de Yahvé foi anunciada por intermédio do profeta Hagai, Ageu, o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor dos exércitos, este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Por esse motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé, o Senhor dos exércitos, considerai, pois, o vosso passado. Agora preste bem atenção no que diz. Semeaste muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguides matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositá-lo numa bolsa furada.
Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora ao monte, trazei boa madeira, edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado, exorta o Senhor. De fato, esperaste muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levaste para casa, eu ainda o dissipei como num sopro. E agi deste modo, por qual motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixaste a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por essa razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho e o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas e os rebanhos. Os trabalhos das vossas mãos foi prejudicado. Preste bem atenção, querido. O desinteresse pela casa de Deus, o desinteresse pelas coisas de Deus, pode provocar, se você é responsável. Preste bem atenção, Deus está falando para um povo. Um povo que era responsável por ter a casa de Deus, Deus morando no meio deles. Eles eram responsáveis por essa casa. E sendo responsáveis por essa casa, eles não sendo participantes e não fazendo o que precisava ser feito, eles carregavam sobre si a maldição. Agora eu quero explicar algo para você. Quando você é responsável, vamos contemporaneizar, eu quero que você entenda esse princípio. Quantos aqui são membros dessa casa ministerial? Dá um glória a Deus. Você ama essa casa ministerial? Então você é responsável por ela. Se você não participa daquilo que Deus está construindo, não vai demorar muito para você semear muito e colher pouco. E ainda parece que está colocando o salário que recebe, parece que está colocando num saco furado. Não dá. Você está entendendo? Não porque você é obrigado, mas porque você é responsável. Não porque você é obrigado, mas você carrega responsabilidades. Então preste atenção que eu aprendo aqui, querido, que o dízimo é muito mais do que uma obrigação. É uma responsabilidade. Por quê? Porque eu me interesso. Não dizimar ou não entregar o dízimo, não entregar a oferta, é como se eu tivesse qualquer desinteresse pelas coisas de Deus. E normalmente quando não entregamos, nós não entregamos por quê? Porque estamos preocupados com nós mesmos. Que eu tenho que pagar minhas contas. E ainda usamos aquela velha frase, Deus entende, né? Volta para os slides, já voltou? Jesus não proíbe o dízimo, mas declara que este deve ser praticado, sem esquecer dos elementos mais importantes da lei. Muitas pessoas dizem, porque lá no Novo Testamento não tem nenhum texto que obriga a dar o dízimo. Realmente não tem. Mas também não existe texto que não mande praticar. Mateus 23, 23. Abram aí. Estou encerrando, viu, gente? Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha o que Jesus diz. Deveis sim praticar esses preceitos, sem omitir aqueles. Jesus não está condenando o dízimo. Aqui o que Jesus está dizendo? Os fariseus, os religiosos da época, eles entregavam dízimo até das coisas pequenininhas. Por isso que Jesus ele fala, vocês dão dízimo do endro, do cominho, coisas pequenininhas. Até dos detalhes eles davam dízimo. Só que eles se esqueciam das coisas mais importantes. O que era mais importante da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Amém, amados? Jesus está falando assim, vocês devem praticar. Vocês devem. O que Jesus disse? Vocês devem praticar. Mas vocês não devem omitir. O que Jesus está falando? O dízimo não cobre a santidade.
Tem pessoas que pensam que só dar o dízimo resolve a vida. Não, eu vou devolver o dízimo, eu vou entregar o dízimo, e o dízimo vai resolver tudo na minha vida, querido. Não vai. Se você não andar em justiça, se você não andar em retidão, se você não andar em misericórdia, olhando para as pessoas com um olhar de misericórdia, se você não andar em fé, querido, não, nada vai resolver o seu dízimo. Você pode dar dízimo até das moedinhas, e nada vai resolver. É isso que Jesus está dizendo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus aqui, essa palavra, vocês devem, isso é um imperativo. Dentro da gramática, isso é uma voz imperativa. Ele está trazendo uma ordem. Vocês devem, mas vocês não podem se esquecer das outras coisas. Amém, queridos? E agora, concluindo, agora vocês vão entender. Jesus, que é maior que Melquisedeque, tem hoje o direito sobre os dízimos. Você vai entender. O texto que nós lemos, que foi o texto base que nós começamos, eu expliquei tudo isso para você entender Hebreus capítulo 7. Os levitas, pela lei, eles tinham o direito de recolher os dízimos. Eles recebiam o dízimo. Todavia, o autor de Hebreus, ele vai recorrer ao início de todas as coisas. Ele vai lá em Abraão, antes da lei. E vai dizer que havia alguém que não era da linhagem de Abraão e não era da tribo de Levi. Mas esse homem era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era a pré-figura de Cristo. E a Bíblia diz, ainda o autor de Hebreus diz que esse homem ele era tão grande, ele era tão considerável, que quando ele recebe a bênção de Melquisedeque, ele entrega o dízimo, como expressão voluntária de reconhecimento de quem ele era. Amém? Quem ele era? O sacerdote de Deus. Quando o autor de Hebreus, ele já começa no capítulo 1, ele sempre apontando para a superioridade de Cristo. A carta aos Hebreus, literalmente, ela é uma explicação profunda de que Cristo é superior a tudo. Ele começa no capítulo 1, Cristo é superior aos anjos. No capítulo 2, Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior em tudo. Em tudo, se tudo se cumpre em Cristo. E aqui ele está dizendo, existe alguém que é maior que Levi. Existe alguém que é maior que Levi. E esse alguém, Melquisedeque. E ainda o autor de Hebreus vai dizer, veja como era grande esse homem. Ele não só abençoou Abraão, Abraão já carregava a promessa. Mas teve alguém para abençoar ele, para que a promessa se cumprisse. E Abraão, em reconhecimento, entrega a ele o dízimo. Mas eu chamo a sua atenção para o versículo 8, se você puder abrir e grifar. Se você não grifou, grife ele. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Ele vai dizer o seguinte, no primeiro caso, falando de quem? Falando de Melquisedeque. No primeiro caso, são homens mortais que recebem dízimo. São homens mortais. Aliás, ele não está falando de Melquisedeque, está falando dos levitas aqui. Perdão. Os levitas recebiam. No primeiro caso, os levitas recebem. Mas no segundo, falando de Melquisedeque e aprontando para Cristo, no outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. Quem é que vive, gente? Eu não ouvi. Quem é que vive? Quem é que vive? Gente, com força, quem é que vive? O que o autor de Hebreus está dizendo? Que no caso da lei, quem recebia os dízimos eram os levitas. Mas semelhante a Melquisedeque, agora quem recebe os dízimos é Cristo. Então, quando você está entregando o dízimo, você não está entregando para o pastor, você está entregando a Cristo. Amém? Pastor, mas eu não posso pegar o dízimo e entregar para o pobre. Amados, vamos entender. Quem que recebe o dízimo a partir do Novo Testamento? Eu acabei de dizer.
Meu Deus. O escorpião deve estar pegando no seu bolso aí, pela força da voz. Eu vou perguntar de novo. Quem que recebe o dízimo no Novo Testamento? Qual é a representatividade de Jesus na terra? Ah, não, vou ter que voltar essa gente para o discipulado, não é possível. Quem representa Jesus na terra? A igreja, gente. Então, onde eu devo entregar o dízimo? A igreja é o templo? É onde a igreja se reúne. A igreja somos nós. E por que eu tenho que trazer o dízimo aqui? Para que nós possamos nos manter como igreja. Será que é difícil de entender isso? Então, você é obrigado a fazer isso? Não. Você é responsável, mas você não é obrigado. Apesar de o dízimo pertencer a Deus, ele não te obriga mais. Amém? Ele não te obriga mais. Mas ele continua sendo de Deus. E agora, quando você entrega, você não está entregando aos levitas. Você está entregando a Cristo, que é superior a Melquisedeque, que é superior aos levitas, que é superior a Moisés, que é superior aos anjos. Ele é superior a tudo. Amém? Isso é a doutrina do dízimo, biblicamente falando. Você é obrigado? Não. Mas o dízimo é de Deus? Sim. Quando você entrega, você está entregando a quem? A Jesus. E quando você entrega a Jesus? Quando você entrega na igreja. Jesus não deixou os pobres como a representação da sua presença. A igreja é o corpo. Cristo é a cabeça. Cristo e igreja é uma coisa só. Então, amados, você só negligencia. Pastor, e agora? Como é que eu faço? É simples, querido. Você precisa aprender a incluir Jesus nas suas finanças. Obrigado pelo seu amém empolgante. Você precisa aprender a incluir Jesus nas suas finanças. Jesus precisa ser participante da sua vida financeira. Muitos de nós somos negligentes, sabe por quê? Porque queremos. Primeiro eu vou cuidar das minhas coisas. Cuidado com o desinteresse pelas coisas de Deus. Porque aí depois, o primeiro calo que aperta, Mas Deus não é participante da sua vida financeira. A sua vida financeira não promove o reino. Então, amados, são 3 tipos de semente. Lembra? Aquele que dá semente ao que semeia. Qual é a semente? Dízimos, ofertas e primícias. Dízimos, ofertas e primícias. Não adianta a gente fazer uma religião. Eu sei que tem muita gente falando, porque tem um pastor muito conhecido, né? De uma banda de rock, agora ele é pastor, foi bispo de uma outra denominação, ficou revoltado. Não, agora aqui você dá quanto quer, do jeito que quer, quando puder. Não é isso que a Bíblia diz. Deus é um Deus zeloso, a gente precisa entender as coisas. Eu não posso tratar Deus de qualquer jeito. Não, pastor, mas é que tudo é de Deus. Realmente tudo é de Deus. Eu gosto de usar aqui eu encerro. Quando o faraó, ele compra tudo num tempo de escassez, José compra tudo. José é uma prefigura de Cristo também. Ele compra tudo. Mas quando José chega diante das pessoas que ele comprou, as terras, comprou tudo, e todos se tornaram escravos de faraó, ele falou, vocês vão dar apenas X%. O resto fica para vocês. Eu aprendi algo, querido. O dízimo celebra a redenção. Cristo nos comprou inteiro. A Bíblia diz, dê a 10ª parte que me pertence. O resto é de vocês. O dízimo celebra a redenção. Se você quer celebrar a redenção, eu não estou usando esse texto para estabelecer doutrina, entenda. Isso é uma revelação, isso é particular. E eu quero transferir para você, e eu não tenho medo nenhum de falar isso. O dízimo celebra a redenção. Deus fala de tudo que Ele comprou, porque tudo pertence a Ele, inclusive você pertence a Ele.
Nós somos escravos dele. Amém? Mas ele olha para nós e fala assim: dê aquilo que é meu. E é isso que Jesus fala. Quando Jesus é interrogado por alguns homens, né, alguns vão dizer, é lícito pagar impostos para Roma? Jesus fala, pega uma moeda. De quem é a face da moeda? De César. E o que Jesus fala? Dê a César e a Deus. Tem gente que pensa que o que é de Deus é adoração. Se é adoração, por que Jesus pega a moeda? Hã? É adoração, pastor, adoração, adoração. Mas o dízimo também é adoração, a oferta também é adoração, a primícia também é adoração. Se fosse de coisas espirituais, Jesus não teria pego a moeda. O que Jesus está falando? Você paga imposto, faz o que você tem que fazer, mas aquilo que é de Deus, você tem que entregar a Deus. E o que é de Deus? O dízimo, a oferta e a primícia. Acabou. Ficou fácil para você ou não? Tá todo mundo assim, ó. Não fique triste. Sabe por quê? Deus vai te abençoar muitíssimo. Deus não vai te abençoar muitíssimo, irmão. Ele já te abençoou muitíssimo. Você já é abençoado, querido. Não dê, não entregue nada. Agora, último slide para a gente concluir. Vai lá. Todas as contribuições devem ser praticadas a partir dos seguintes princípios. Entenda isso aqui. Primeiro, de acordo com o que você tem. 2 Coríntios 8:12, eu não vou ler, depois você lê em casa, se você puder tomar nota, lê em casa. Paulo fala que nós devemos contribuir de acordo com o que nós temos. Se você ganha 1.000, você vai ofertar a partir de 1.000, você vai fazer primícia a partir de 1.000 e vai dar o dízimo a partir de 1.000. Amém, queridos? Se você ganha 10.000, amados, deixa eu falar a verdade aqui. O problema não são as pequenas quantias. Porque eu vou falar para você, normalmente as pessoas que são assalariados, elas não têm problema. O problema é quem ganha grandes quantidades. Porque normalmente quando você vai, né? Ah, não, nossa, é muita coisa. Nossa, você acha dar tudo isso de dinheiro para a igreja? Mas é de Deus, querido. Qual é a sua dificuldade? Cuidado para você não se tornar um avarento, se já não se tornou. Porque o problema não é dar o pouco. Normalmente as pessoas que ganham salários, né, 1, 2, 3, essas pessoas não têm problema de incluir Deus na vida. O problema é quando se ganha muito. Que aí você acha que Deus não merece. Entendeu? Então você tem que fazer de acordo com aquilo que você ganha. E tem que ser honesto, gente. Não adianta, eu brinco com a pastora Juliana, ela morre de rir comigo. Eu falo que na igreja tem o pula dízimo. Você conhece o pula? Hã? Tem o pula dízimo. E normalmente tem. Eu vou ficar quieto, mas não vou falar não. Hã? Tem os que mentem. Amado, você pode mentir para mim, mas para Deus você não vai mentir. O que matou Ananias e Safira não foi o fato deles não darem tudo. Foi pelo fato deles terem mentido ao Espírito Santo. E o Espírito Santo mora onde? O Espírito Santo mora onde, gente? Então, você pode mentir para mim. Mas para Deus você não vai mentir. E se você mente no dízimo, querido, desculpa, para mim você não tem temor a Deus. Uma pessoa que mente, olha, o meu dízimo seria 15 mil reais, e eu sei que tem pessoas que teriam capacidade de dar. Mas olha, eu vou dar só 1.000, porque é muito dinheiro para a igreja, muito dinheiro. Tudo bem, querido. Eu já falei para você, a nossa função é administrar. A gente pega o seu dinheiro e gasta tudo. Tá aqui o seu dinheiro, ó. Gastei tudo. Agora eu estou correndo atrás para pagar. Tudo que tinha guardado nós gastamos. Isso aqui não é meu. Isso aqui não é do meu filho. Isso aqui é de vocês. É dos filhos de vocês. É para eles desfrutarem. É para eles usufruírem e conhecerem a Deus através dessa casa. Amém? Então a nossa função é administrar. Agora, se você mente, você não tem temor a Deus. E se você não pratica sabendo que é Cristo, mesmo que você não é obrigado, você também não tem temor a Deus.
Como eu disse, você mostra a importância que Deus dá a partir das suas finanças. Lembra da fatia do bolo? Lembra da fatia do bolo? Para quem que é o primeiro pedaço? Nas suas finanças. Para quem é a primeira parte? É nas suas finanças. Não é na hora de cantar, não é na hora do seu serviço ministerial. É na hora das suas finanças que você prova o verdadeiro valor que Deus tem na sua vida. Então, primeiro, de acordo com o que você tem. Segundo, para a glória de Deus. Não faça para se promover. Não faça por outro motivo a não ser glorificar a Deus. Amém? As nossas contribuições precisam glorificar a Deus. E terceiro, deve ser uma expressão de fé, não por obrigação. Tem que ser expressão de fé. Eu não dou o dízimo porque o pastor me obrigou. Eu dou o dízimo porque eu creio. Eu dou o dízimo porque creio. Eu dou primícias porque eu creio. E eu faço isso voluntariamente. Ninguém vai me obrigar a fazer absolutamente nada. Se eu não quiser dar nada, eu não vou dar nada. Você está me entendendo, querido? Eu estou sendo categórico. Se você não quiser dar nada, você não vai dar nada. Mas se você fizer, faça pelo princípio da fé. Não pelo princípio da obrigação, nem pelo princípio do mandamento. Mas faça, porque Ele merece tudo de você. Ele te deu tudo. Vou melhorar. Ele te deu a primícia que é Jesus. Então Ele merece tudo de nós. E quer que eu fale para você? Mesmo que você vendesse tudo e entregasse no altar, ainda seria pouco perto do que Ele fez por mim e por você. Amém, queridos? Fique de pé.